Fala galera do grupo Forex Consultor Expert VR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um comentário do dia. Hoje dia 11 de agosto de 2017, galera, eu quero falar sobre um comportamento de mercado que acontece com base aqui no relatório COT, tá? Depois a gente vai fazer uma análise aí, né, dos pares aí para esse fechamento aí da semana, tá? Hoje, sexta-feira, né, nós vamos ter aí a atualização da planilha aí do relatório COT, tá? Logo mais à tardinha, à noite, certo? E com base nisso a gente já pode fazer aí uma projeção para a próxima semana, né? Ver como é que tá o comportamento do mercado aí, né? Com base no fechamento de hoje e para a próxima semana, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. E a planilha mais top aí do Brasil aí. Então vamos dar uma olhada. Aqui, galera, eu quero comentar com vocês sobre isso aqui, ó. Sobre o ponto de reversão, tá? Com base na planilha do relatório COT. Perceba que nós estamos aqui no índice do euro-dólar e nós tivemos aqui, ó, esse comportamento, né, negativo, né? Olha só. E o índice veio ficando um pouco mais positivo, veio diminuindo, né? Foi mudando a cor também, ó, de vermelho já passou a branco, né? E logo em seguida ele já começou a ficar verde, né? E aí teve essa mudança aqui então de característica, né? De vermelho, branco passou para verde. E aonde foi esse ponto exatamente que teve essa mudança? Ó, se você analisar, ele estava vindo aqui em 65 mil, 52 mil, né? Aí voltou 65 mil, ficou rodeando nessa região aqui, ó, essa acumulação que ele fez aqui, ó, toda essa acumulação que ele fez aqui. Perceba que ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Depois dessa acumulação que ele fez aqui nessa região, que é essa parte branca aqui, ó, da coluna, tá? Foi nessa acumulação aqui. Na próxima semana ele veio com um valor um pouco mais alto, tá? Aqui ele estava 64 mil negativo e aqui ele já foi para 41 mil negativo. Então aqui na coluna ele já mostra aqui, ó, a diferença de cor. Tava vermelho aqui, quase branco, e ficou um verdinho bem claro, né? Olha só. E aqui nós já tivemos o rompimento então dessa região aqui, ó, de toda essa região de acumulação. E perceba que aqui ele saiu fora, né? O que indicou para nós aqui nesse gráfico, né, para quem faz análise gráfica aí, né, um rompimento aí do topo, certo? Continuação da tendência, ok? Mas se a gente olhar no gráfico, a gente vai ver o ponto exato onde foi esse rompimento aqui, ó, do índice do euro-dólar. Vamos dar uma olhada lá no gráfico pra gente ver. Ó, foi no dia, a gente precisa ver o dia certinho aqui, ó, foi no dia 5. Foi no dia 2 de maio, tá? 2 de maio. Vamos dar uma olhada lá no gráfico do euro-dólar no dia 2 de maio. Aqui, galera, no dia 2 de maio, tá? Ele teve aquela diferença de comportamento, né? Ó, aqui, exatamente nesse candle aqui que foi o relatório que saiu na terça-feira. Aqui foi terça-feira, certo? Mas o relatório sai pra gente sempre na sexta. Então a gente conta daqui até a sexta, né? Terça, quarta, quinta, sexta-feira saiu para nós aqui o relatório, tá? E olha só onde é que tava o candle, tava aqui, tá ok? Daqui em diante a gente começou a ter um aumento, do volume lá no índice do euro-dólar, tá? Olha só, aqui foi na sexta, aqui foi na segunda e aqui na terça, tá? Terça foi no dia 9. Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhadinha. Dia 9. Aqui, ó. 9 do 5. A gente teve mais um aumento aqui, ó. Ficou um pouco mais verde, ó. Olha só. De 41 ele já foi para 13 mil. Ó, e foi subindo, tá? Ó, o volume foi aumentando aqui, ó. Tá? Do índice do euro-dólar, ok? E aí o que aconteceu? Né? Ele teve essa acumulação nessa região aqui, ó, bem nas médias, bem aqui no 100% de Fibonacci, tá? Olha só que bacana.
e logo em seguida teve o rompimento, que foi aqui no dia 12, dia 12 do 5, tá? Pronto, galera, então aqui, ó, depois desse volume aqui de 13 mil, que foi no dia 9, nós temos aqui já no dia 16, que foi a próxima semana, tá? E aqui já positivo, ó, já saiu do cenário negativo e aqui ficando positivo com 3 mil de volume, tá? 3.329, certo? Positivo. Então vamos observar lá no gráfico, no dia 16, o que aconteceu, 16 de maio, aqui. No dia 16, olha só onde é que já andava o gráfico. Ó. Dia 16 ele já estava lá em cima, ó, dando estouro, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que o comportamento começou a mudar aqui, ó, a característica, ó, ele começou a mudar nessa região. Aqui foi o primeiro candle já de mudança, tá? Aqui foi o relatório de terça, e aí na sexta, ó, terça, quarta, quinta, sexta, na sexta saiu a informação para nós, tá? E olha o que aconteceu. Depois daqui, né, foi terça-feira que saiu mais um relatório, né, com aumento de volume também aqui nessa região. Aqui ele já tinha aumentado, tá? E aí na sexta-feira nós vimos, certo? Alguém se posicionou aqui e teve que colocar o stop aqui embaixo, possivelmente foi estopado, tá? E logo em seguida, na próxima terça, saiu, olha só, saiu mais um resultado aqui na terça. Aí nós vamos contar terça, quarta, quinta, sexta-feira, né? Nós temos o acesso à informação, tá? Na sexta-feira. E olha aqui o que acontece. Esse aqui é o cenário importante, porque ele tá na região de Fibonacci, sentindo o suporte, tá? Ele tá numa acumulação aqui, ó, já de 4 dias, tá? E nós temos uma informação de que o volume aumentou, ok? Então, para segunda-feira, olha só, na segunda-feira você teria entrado aqui, né? Os compradores teriam entrado aqui, né? Na segunda, no domingo à noite, teriam entrado nessa região aqui, porque ele já tinha feito um candle positivo e indicando para nós lá no relatório COT de que o volume aumentou, certo? Então, daqui, e o volume sempre aumentando lá no relatório COT, tá? Tendência de alta. Olha só quantos pontos ele já deu até aqui. Quase 1.000 pontos. Quase 10 mil pontos. Muita coisa. Certo? É muita coisa, né? E quem conseguiu se posicionar aqui nesse par, né, a partir daqui dessa região, se deu bem. Aqui no relatório, nós vemos que a partir do rompimento aqui desse topo, ó, a partir desse rompimento que foi o cenário interessante, né, para compra lá no euro-dólar, tá? E aí logo em seguida, né, ele só foi subindo, só foi indo, e aí é essa tendência que nós temos aqui, tá? Olha que o gráfico indicou direitinho para nós aí, bem certo do que aconteceria, tá? E aqui foi o cenário interessante da mudança de tendência, tá? Ó, mudou a característica nessa região aqui, tá? Então é isso aí. O USDJPY é complicado, tá? Bem complicado, eu tô analisando ele, tá? Porque ele tá fazendo movimentos aí bem diferentes aí, tá? Uma característica bem diferente, né? É um cenário de acumulação naquela região ali, tá? Ele sobe, desce lá no gráfico. Então eu vou deixar o USDJPY, tá? Para uns próximos dias aí, tá? Perceba que aqui nós tivemos uma mudança de comportamento, tá? Mas eu não vou analisar ele para não confundir, porque o USDJPY tá complicado. Vamos dar uma olhada aqui no GBP-USD. Olha só, GBP-USD, ele teve essa região aqui, ó, tá? Olha só, essa região de acumulação, tudo isso aqui, né? Depois desse movimento aqui, ó, ele deu esse estouro aqui, tá? Ó, de 121 mil negativo, ele aumentou para 82 mil negativo, tá? Ele diminuiu um pouco aqui o negativo, tá? E aí deu esse rompimento. Aí deu esse rompimento. Vamos dar uma observada aqui, ó, nessa coluna. Olha aqui onde foi a diferença de comportamento, tá? Olha só, ele tava com 121 mil
negativo, né? E foi para 82 mil. Do vermelho ele já passou para o verde, tá? Não chegou nem a ficar branco, tá? Então aqui foi uma mudança bem brusca de comportamento aqui, tá? Então vamos olhar qual foi o dia. Dia 9 de maio. 9 de maio, vamos dar uma observada lá. 9 de maio no GBP USD. 9 de maio no GBP USD foi aqui, tá? Olha aqui. Aqui teve uma mudança da característica do volume, tá? Começou a indicar para nós que poderia ter um aumento dos compradores. E de fato aconteceu, tá? Aconteceu um aumento aqui após alguns dias, né? Aqui foi na terça, aqui foi na quarta, aqui foi na quinta. Aqui na sexta saiu para nós, né, o relatório, o resultado, né? Na sexta-feira nós temos a informação. E o que aconteceu nos outros dias? Ó, o que aconteceu aqui no domingo? Domingo já teve um aumento. Na terça, quarta, quinta, ó, sexta de novo saiu mais um relatório para nós, né? Porque ele sai na terça, ó, certo? E aí nós olhamos lá no relatório COT que ele só foi aumentando, tá? Ele só foi aumentando aqui, ó. Depois aqui teve uma queda, tá? Olha só, teve uma quedinha aqui. A gente pode olhar no gráfico que ele teve uma queda, mas ainda assim ele estava verde, ó. Aqui ele estava verde. E de 67 mil negativo ele foi para 43 mil negativo. Isso foi no dia 20/6. Vamos dar uma olhada lá no 20/6. Vamos ver aqui no 20/6 onde que é. Aqui. Olha só. 20/6 ele teve uma queda, tá? Aqui foi na terça. E aí no relatório saiu para nós aqui na sexta, ó. Terça, quarta, quinta, sexta a gente teve a informação de que aumentou o volume, tá? Do USD, do GBP USD. E o que aconteceu logo em seguida? O gráfico começou a subir bastante, tá? Primeiro ele veio nessa região aqui de suporte, ó, perceba que aqui teve a mudança do comportamento, tá? Aqui teve o aumento do volume. Ele acumulou, fez uma retração para chegar nessa região, tá? Quem entrou comprado aqui esperando uma tendência de alta acabou sendo estopado, né? Talvez não tenha aguentado toda essa queda, né? Entrou comprado aqui, vamos supor que ela entrou comprado aqui, né? Ele caiu 3 mil pontos, tá? Caiu bastante, né? Certamente estopou a pessoa que comprou aqui, né? Com base naquela primeira mudança lá no relatório. Mas aqui, quando deu a próxima mudança, né? Quem comprou aqui, olha só, aqui na sexta-feira, aí já no domingo foi esse que andou aqui, ó, tá? Quem comprou aqui no domingo e seguiu comprando na tendência, pegou aí, ó, 5 mil pontos no GBP USD. 5 mil pontos aí teve a oportunidade de pegar, tá? Fazendo aí realização parcial ou colocando stop no lucro abaixo de cada fundo, né? Ó, se a pessoa foi subindo aqui, ó, e foi colocando um trail stop aqui ou um stop manual, né, posicionando abaixo de cada fundo, é possível que tenha saído aqui nessa região aqui, foi estopado aqui. Então pegou, vamos supor aqui, pegou 2.300 pontos até aqui, certo? Aí, em quantos dias? Vamos ver. Vamos ver se a pessoa foi estopada aqui, ó, em 30 dias. 30 dias aqui, ó. Em um mês pegou 2.000 pontos aqui, tá? Olha aí. Certo? É isso aí, galera. Vamos dar mais uma olhada lá em outro. Áudio SD. Bom, vamos dar uma olhada aqui no áudio SD. Teve essa mudança aqui, ó, de comportamento. Tava no vermelho, né, e foi pro verde, né? Ó, 29 mil negativo e depois aumentou para 9 mil positivo. Isso aqui foi no dia 20/6. Olha só aqui no gráfico, ó. Essa acumulação que estava aqui, ó, vermelha, ó,
ó, toda essa região aqui, ó, acumulada, tá? E depois ele deu aquele estouro, né? Foi aqui, ó, tá aqui o valor, ó, 9.400, ó, o estouro que ele deu, rompeu tudo aqui, ó. Rompeu até esses topos aqui, ó, 9.400 aqui, ó, tá? Agora se a gente observar no gráfico, vamos dar uma olhada lá no gráfico do áudio USD para ver se realmente ele bate com o que a gente analisou. Tá aqui, ó. Olha só, aqui saiu, né, a informação do relatório, tá? Foi no dia 20. Vamos confirmar se foi no dia 20 mesmo. Ó, aqui, ó, no dia 20/6, ó, teve a mudança, né, do comportamento aqui, ó. Tá, dia 20. E aí a gente foi ter a informação na sexta-feira, ó. Terça, quarta, quinta, sexta-feira a gente teve a informação, tá? Ó, já fez um candle positivo na própria sexta-feira, tá? Então sexta noite a gente teve a informação, tá? Já no domingo, o pessoal começou a se posicionar aqui, ó, com base no relatório COT, talvez, né? E ficou comprado. Quem comprou aqui nessa região, ó, pegou essa queda, né? Tomou um calor, né? E depois pegou todo esse movimento aqui. Olha aqui, quase 5.000 pontos no áudio USD. Certo? Que ponto interessantíssimo, né, para uma compra, ó. Ele chegou aqui, ó, olhando com base no Fibonacci, ele chegou aqui no 161 de Fibonacci, voltou para a região das médias, né? Aqui o relatório já mudou, que ele mostrou para nós, né, a mudança de comportamento na terça-feira. O gráfico ainda continuou caindo, né? Nós não tínhamos a informação de que o volume tinha aumentado aqui na terça, né? Nós fomos ter a informação aqui na sexta, tá? E no domingo à noite, o pessoal já começou a se posicionar, tá? Entraram comprados, talvez tivessem colocado o stop aqui abaixo das médias, certo? Ó, o MACD cruzado para cima, tá? Muito interessante, dá pra gente também ter analisado isso aqui. Foi aí um gráfico perfeito para análise, né? Que funcionou muito bem, né? E deu uma ótima oportunidade, tá? Olha só, chegou nessa região aqui. Então, essa região aqui foi a região da mudança de tendência, tá? Da mudança de tendência, tá? Mudou o comportamento também, tá? Onde ele estava numa região negativa, desde aqui ele vinha numa região negativa e a partir daqui começou a ficar positivo, né? Com base no relatório COT e só foi subindo. Muito interessante, tá? Muito interessante. O SDCAD. Vamos dar uma olhada aqui no SDCAD também. Vamos dar uma olhada lá primeiro no relatório. O SDCAD. Vamos ver o que a gente consegue observar. Aqui, o SDCAD, nós tivemos então aqui uma mudança de comportamento, tá? Ele vinha positivo, foi diminuindo aqui o volume, né? Logo em seguida ele fez mais uma diminuição bem brusca, né? De 88 mil foi para 54 mil, chegou a ficar branco aqui e logo em seguida ele já começou a ficar vermelho, ó, 45 mil, começou a ficar vermelho, começou a ficar mais negativo, tá? Então vamos dar uma olhada lá no gráfico, né, para ver se a gente consegue identificar essa característica aqui, tá? Vamos olhar aqui nesse gráfico também, ó, olha só, aqui ele estava 116 mil, né, positivo. Tá? E ele começou a diminuir, foi para 88 aqui, ó. Tá? 88 já foi aqui, ó, no dia 20/6. Tá? No dia 20/6, depois do dia 27/6. Tá? Teve mais uma diminuição, mais uma queda aqui no gráfico, tá? Rompendo também essa região aqui, ó, de acumulação, certo? Então vamos observar lá a partir do dia 20/6 para ver o que a gente consegue identificar a partir do dia 20/6, tá? Aqui, galera, aqui foi no dia 13, aqui foi no dia 20/6, tá? 20/6 nós tivemos então aí aquela característica, né, de diminuição do volume, tá? Das posições. E aí o que aconteceu? O gráfico ficou nessa região acumulada aqui. Ele acabou subindo, veio para essa região aqui das médias. Isso aqui foi na terça-feira, tá? O relatório saiu na terça,
ok? Mas nós tivemos a informação na sexta, então terça, quarta, quinta, sexta, né, nós tivemos a informação aqui, tá? Então quem se posicionou começou a se posicionar no domingo, que foi aqui, tá? E aí teve essa queda aqui, né? Ó, teve essa queda, ok? E aí deixa eu ver aqui qual foi esse dia aqui, dia 27/6. Vamos dar uma olhada lá no relatório. Vamos dar uma olhada no relatório. 27/6 aqui, ó. Teve mais uma diminuição, tá? Aqui, 54 mil. Tá aqui, olha só, o rompimento foi aqui, ó. 54 mil foi aqui, onde rompeu toda essa região de acumulação. Olha só, tá? 27/6. Ó, 27/6 foi aqui, mas isso foi na terça-feira, então não teria como a gente se posicionar nesse candle aqui, tá? Porque a informação sairia para nós na sexta, então foi aqui, ó, terça, quarta, quinta, sexta. A informação saiu para nós aqui, né? Mais precisamente, a gente ia se posicionar na venda nessa região aqui, então teria perdido toda essa queda aqui, ó. Ó, toda essa queda aqui de 2.500 pontos, tá? Então, perceba que a região de acumulação aqui no gráfico, né, foi interessante esse caixote que ele fez aqui, né? Abaixo da Fibonacci, aqui ó, abaixo da linha de Fibonacci, abaixo das médias e essa região de acumulação, tá? Então lá no relatório COT nós tivemos a mudança de comportamento, não é verdade? Ó, nós tivemos aqui já a mudança de comportamento, tá? Foi aqui, ó, do verde, diminuiu o verde, e aqui foi a mudança de comportamento no dia 27/6, tá? Aqui já tinha dado sinal, ó, na região de acumulação, foi no dia 20, tá? Olha aqui, ó, no dia 20 foi aqui, ó, 20, tá? 20, foi na terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira a gente teve a informação e quem se posicionou na venda, né? Então pegou daqui, pegou toda essa queda aqui, possivelmente, até essa região aqui, ó. Olha só. Até essa região aqui pegou aí 8.100 pontos. 813 pips, tá? Que bacana, né? Que bacana. E aí o relatório COT ainda continua indicando para nós aí que o movimento ia cair mais, porque ele começou a ficar cada vez mais negativo. Olha só, cada vez mais negativo. De 45 mil, olha só, 45 mil positivo, ele já diminuiu para 10 mil. Isso foi no dia 11. Não foi no dia, foi no dia 11 aqui, ó. 11/7. Vamos dar uma olhada. Onde que foi o 11/7? 11/7 foi aqui, ó. Nesse candle aqui, terça-feira, tá? Nesse candle aqui, terça-feira. E olha só, quem tem informação privilegiada já sabia do que tinha acontecido aqui, ó. E aí caíram. Nós temos a informação na sexta, então aqui a gente conta da terça, quarta, quinta, sexta. Sexta a gente teve a informação, sexta à noite, talvez não daria tempo de entrar posicionado. A gente foi ter a informação na sexta para entrar posicionado aqui, ó, no domingo, tá? No domingo. E olha aí o que aconteceu. Quem entrou posicionado aqui nesse candle, tá? Ele abriu aqui, ficou positivo, tá? Fechou, né? Quem entrou pegou aí alguns pontinhos aí, ó, 2.600 pontos, tá? 2.600, quase 2.700 pontos, tá? Então é isso aí. Provavelmente aí, o pessoal entrou vendido aqui, ó, porque ele rompeu, né? Rompeu aqui, ó, a mínima do candle, tá? O pessoal entrou vendido aqui, né? Tomou um calor porque ele subiu, ó, subiu 700 pontos aí, quase 800 pontos, tá? E fez a queda, tá? Para pegar 2.000 pontos aí na queda, tá ok? E é isso aí, tá, galera? É isso aí. Esse é um estudo aí, né, com base aí no relatório COT, para a gente poder identificar aí as reversões de tendências, né, e poder se posicionar aí a longo prazo, né, para pegar uma tendência bacana, certo?
Então tem que observar bem, né? Tem que analisar bem aí essas mudanças de comportamento aí dentro da planilha, tá? Com base aí nos índices, né, que nós temos, né, com base em toda a informação, tá? E não só ter base nisso aqui, tá? Porque só isso aqui não vai te ajudar, tá? Você tem que conciliar as informações da planilha, tá? Do relatório COT com a análise gráfica também, tá? No seu dispositivo aí que você usa para fazer a análise dos gráficos, tá? Dos pares. Então não adianta nada você olhar só o relatório COT, né, e tentar se posicionar, né, com base nas informações que ele está dando aqui. Porque, por exemplo, se você entra lá no SDJPY, toma pau, tá? Aqui ele indicou a força de compradores, tá? Rompeu tudo isso aqui, mas se você for ver lá no que aconteceu no gráfico, você se apavora, tá? Você se apavora. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não olhei o NZD-USD, tá? Que ele teve esse comportamento aqui também, ó. Deixa eu ver o NZD-USD, tá? Ele vinha negativo, aí mudou a cor aqui, mudou a tendência, tá? Mudou essa região. E aqui a gente vê que ele tava numa acumulação, tá? Ficou branco aqui, tava branco, né? Tava numa acumulação, tá? Essa região aqui, ó, de acumulação, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico, qual é a região de acumulação que ele estava. Tipo aqui no dia 6/6. 6/6, vamos dar uma olhada ali. Próximo esses dias aí. NZD-USD. Ó, NZD-USD tá aqui, ó, essa região de acumulação, ó. Ó, 6, né, do 5, nem é do 6, é do 5 aqui. Tá, nessa região de acumulação aqui. Ó, vamos dar uma olhada aqui então em maio, tá? Que ele fez essa acumulação aqui. Maio. Vamos observar lá na planilha. Aqui, em maio. Aqui ele vinha negativo e aí mudou a cor, tá? De vermelho já passou para branco. De 51 mil mudou para 46 mil. Vamos dar uma olhada aqui no dia 9/5, 9 de maio. 9 de maio, o que aconteceu? Ó, 9 de maio, eu já até tinha marcado aqui. 9 de maio, então ele mudou a cor, tá? Olha só, tava negativo, vinha negativo e aqui ele já ficou neutro nessa região, mostrando aqui a acumulação, tá? Ó, acumulação, ok? Agora vamos voltar lá pro relatório COT pra gente ver mais algumas características, tá? No dia 9 foi aqui, né, ele continuou nessa região aqui, ó, acumulando, aqui diminuiu um pouco mais, ó, começou a aumentar o volume, ó, começou a ficar menos negativo, e aqui ele já deu estouro, ó, no dia 20/6, 20/6 ele deu estouro, tá? Aumentou para 15 mil. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. 20/6, 20/6 foi aqui, ó. Aqui nesse candle, ó, 20/6 foi aqui, tá? Então olha o quanto ele subiu para fazer a mudança de comportamento, tá? Para aumentar o volume, tá? Talvez você fique pensando assim comigo, mas Daniel, e isso aqui tudo ficou para trás, a gente não pegou esse movimento aqui, né? Pois é, a mudança aí do comportamento foi aqui, né? Onde ele passou do neutro, né, para o positivo, certo? Foi aqui, ó, e ainda ele subiu mais, daqui dessa região até aqui, ó, ele subiu 2.000, 3.000 pontos, tá? 3.000 pontos e voltou a cair, certo? Mas a gente está interessado então nessa região aqui, certo? Que foi aqui no dia 9 de maio, né? Ele teve aquela mudança da característica, né, de negativo para neutro, certo? Então vamos dar uma olhada de novo lá na planilha, né? Foi aqui, ó. Daqui então de 51 mil, ó, 51 mil ele passou para 46, ó, 51 mil ele passou para 46, tá? Perceba que aqui ele deixou um topo, ó, ele deixou um topo aqui, presta atenção,
quando ele rompeu essa região aqui, ó, nos 40 mil aqui, ó, menos 40 mil, ele rompeu, ó, ele rompeu. Vamos dar uma olhada onde é que é 40.541. 40.541 tá aqui. Foi no dia 23/5. Vamos dar uma olhada lá no dia 23/5. Onde que foi? 23/5 foi aqui, ó. Ó. Foi esse candle aqui, ó. Aqui. Vamos colocar aqui uma linha pra gente marcar. 23/5. Aqui. 23/5 foi na terça, quarta, quinta, sexta. A gente teve informação aqui. Ó, terça, quarta, quinta, sexta a gente teve informação. No domingo à noite entramos posicionados, tá? Aqui, nesse ponto, ok? E daqui em diante, 5.000 pontos. 5.000 pontos, tá? Então, deu pra gente ter antecipado um pouco mais a tendência, tá? A partir dessa acumulação aqui, ó, com base no relatório Koch, deu para antecipar bem aqui, tá? Porque a gente viu lá no gráfico também que ele rompeu, né, um topo, né, rompeu uma região, né, e se foi embora. Então, deu para pegar bastante pontos aí, né? Daqui até aqui, 5.000 pontos aí, né, no NZD-USD, né, que é um par aí fortíssimo, tá? Um volume muito forte, tá? E você precisa ter uma margem boa, tá, para poder entrar nesse par aqui, porque você não vai conseguir entrar com um volume de lote igual você entra lá no Eurodólar, no SDJPY, tá? Você entrando aí com um lote de 1.0, aí você vai ver a diferença, tá, financeira que ele dá, certo? E melhor, tá? Aqui nas corretoras que eu uso, né, para você ficar posicionado comprado aqui nesse par, você vai ganhar ainda o swap, né, a permanência. Então a corretora vai te pagar, ok? Então são vários benefícios que você tem, né, ficando posicionado a longo prazo em um par desse tipo, tá? Com essa característica, né, que te dá um volume financeiro muito alto, né? E também te paga aí, né, o swap, né, a permanência, para você ficar comprado. Então, quanto mais tempo você ficar comprado, mais você ganha, né? Agora, se você ficar vendido nesse par aqui, nem esqueça, porque ele vai comer todo o seu financeiro, tá? Porque é terrível. Então, isso muda de corretora para corretora, tá? Tem corretora que pode ter o swap negativo para compra e o swap positivo para venda. Tem corretora que pode não cobrar o swap. Tem corretora que pode ter negativo para os dois. Tem corretora que pode ter positivo para os dois. Isso muda, tá? Muda de corretora para corretora. Então você tem que analisar antes aí de ficar posicionado aí muito tempo nos pares, tá? Se a corretora vai estar te cobrando aí o swap, tá? Que é a permanência. Como você faz isso? Você clica aqui, né, nos pares, tá? E aí você, por exemplo, entra aqui, ó, com o botão direito, qualquer par, hein? Entra no botão direito e entra aqui, ó, especificação, tá? Você clica aqui em especificação, você vai ver lá o swap, se vai estar positivo ou vai estar negativo. Long é compra, tá? As posições longas, e short são os negativos, tá? São os vendedores, tá? Que são as posições aí curtas, tá? De venda. Então é isso, galera, tá? É isso aí. Fica aí mais essas dicas aí. E vamos que vamos, tá? Ah, tá, eu queria falar mais alguma coisa aqui do SDCAD. Vamos dar uma olhada aqui no SDCAD que eu esqueci de comentar, né? Que nós tínhamos feito aqui esse estudo aqui, ó, do caixote projetado o alvo. Olha só, ele rompeu o caixote, né? Tinha projetado o alvo aqui, né? Com a expansão, né, desse caixote aqui, ó. Tá aqui, certo? Ó,
coloquei aqui uma linha de 50%, a metade da expansão, e aqui a máxima da expansão, tá? Após o rompimento, ele foi indo, chegou no 50%, voltou, né? Depois rompeu, ficou acumulando aqui, chegou próximo aqui, né, do nível, já caiu. Então aqui já poderia ter considerado que ele buscou o nível, só que ele resolveu subir um pouco mais, ó. Subir um pouco mais para confirmar que ele queria chegar mesmo aqui na máxima da expansão, né, do caixote aqui, ó. E agora, pau, deu a queda, tá? Deu a queda, e se nós olharmos aqui no gráfico diário, né, essa queda que ele fez aqui pode ser o início, né, da continuação da tendência de baixa. Pode ser o início, tá? Olha só, pode confirmar. Se nós olharmos agora lá no relatório COT, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, vamos dar uma olhada. No SDCAD, o SDCAD, nós temos essa informação aqui de que ele está em queda, né? Tá bem negativo aqui, né? Na última terça-feira, né, saiu, né, os dados aí, e ele saiu bem negativo, né? Menos 42 mil, tá? Hoje nós vamos ter a atualização, né, com mais um dado que vai aparecer, certo? E vamos observar se ele vai continuar negativo, né, vermelho, ou se ele já vai mudar a cor aqui, vai diminuir um pouco, né, o volume, né, pra gente ver o que acontece, tá? Se ele ficar mais negativo que esse aqui, bom, então nós vamos ter aí mais uma queda, tá? Então se prepare, galera, se prepare, porque o SDCAD tá indo, olha só, tá indo, rompendo aí a fundo, né? Então tem uma característica aí de queda, tá? Caso ele faça uma numeração em um valor mais positivo do que esse 42 mil aqui, né, e o gráfico que indica para nós uma alta, então a gente pode ter aí mais uma continuação daquela correção lá, né, no gráfico, tá? Então é isso aí, galera. Um abraço para todos aí. Se você quiser participar dos grupos, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem os sites também para você baixar essa planilha aqui atualizada, tá? É só entrar aí no link que vai estar na descrição do vídeo. São 2 sites, você pode navegar bastante no site lá para olhar as ferramentas que tem, tá? E tem os links dos grupos também, tá? Vão estar na descrição do vídeo, tá? É isso aí, galera. É nóis. Tchau.